Bem-vindos ao Visão Alternativa, um programa de debate e de comentário sobre política nacional e economia. Obrigado, Joaquim Jorge, mais uma vez está connosco. Vamos começar hoje por esta pequena bomba atómica, ou se calhar grande bomba atómica, que foi o relatório do FMI sobre a redução da despesa pública e a reforma do Estado. O que é que podemos começar por falar sobre isto? É um tema vasto, mas por onde é que começamos? Vamos lá, com calma, se eu puder falar 2 ou 3 minutos. Primeiro, quer dizer, repara, as pessoas ainda nem sabem, o público e o privado, o que vão receber no fim de janeiro. Isto é péssimo para a política e já nos estão a falar noutros cortes. Veja bem, nós andamos a falar nos cortes que efetivamente só falamos. Só vão ter efeito este mês. Exato. Lá os duodécimos, uns querem que se ver, outros não querem, aquela coisa. E agora, de repente, vem... Isto é uma verdadeira bomba, isto é uma bárbara. Eu acho que isto é o fim. Mas eu já tenho dito, eu acho que estão a esticar a corda e Portugal realmente tem uma corda muito esticada. Isto vai mesmo rebentar. Porque há várias coisas. Não se pode... qualquer pessoa minimamente inteligente percebe que andar a brincar, começando durante 30 anos, não se pode mudar tudo em 2 ou 3 anos. Exatamente. E agora, o anátema é o funcionalismo público. Então, que se diga que se quer continuar com saúde, com ensino, e então as pessoas deixam de pagar impostos e depois vão para o privado e pagam... Repare, isto é, redução do salário de todos os funcionários em 3,7%. Corte de 20% a 30% nos suplementos. Eu só pergunto uma coisa. Basicamente, esta redução de um subsídio, não é? Que em 2013 os funcionários públicos vão ficar sem um subsídio, é isso? Mas o ano passado ficaram sem 2. Constitucionalmente... Basicamente é um corte de 7%. O ficar sem o subsídio anda à volta de 6, 7%. É muito mais, Paulo. 2011, 30% do subsídio não, natal. Dizer, mas veja, deixa acumular. É à volta de 7%. Eu nem vou falar dos 3,5% do ordenado de 2011, 2010 com Sócrates. 30% do subsídio natal. 2011, 2 subsídios. Sim. E agora, mais um subsídio. São 7%. Tem razão, é mais até. Mas repara, o que eu quero dizer é que fala-se de corte da despesa pública. A despesa pública é só a parte humana, não é aquilo que nós falamos aqui, que os consumos intermédios. RTP, PPP. Já não se fala nisso, nem sequer aquele... Observatórios. Que eu tinha uma boa imagem dele da SIC, não posso ter. Quem? O Ferreira já está calado, já está cheio de medo, não percebo. As pessoas calam-se em Lisboa. Se qualquer dia também me tentam calar. Repara, o que é preciso é bens, dar o exemplo, menos caro. Tudo. Viagens. Se não temos um governo de grande categoria com muitos assessores, temos um governo sofrível, mas humano. É isso que as pessoas querem. Repare, mas depois... o que é que esses assessores todos, o que é que nos trouxeram nos últimos 20 anos? Cortes. Não nos trouxeram desenvolvimento económico, nem social. Não, porque há aqui outro problema que eu depois gostava de falar nisto, é que isto é um modelo kafkiano, isto é de uma inteligência rara. Repare, nós somos governados por Portugal. Uma ironia. Nós somos governados por Portugal e deitamos as culpas para rostos que não sabemos quem é. Mas esse é um truque. Não, mas isso é espetacular, desculpa, é genial. Isso é um acordo. É genial entre o governo. É preciso desmontar isto. Sim. Quem é que nós atacamos? A, B, C? Não sei. Ou é muitos ou não é nenhum. Depois, o governo não tem culpa. Claro que tem. Claro que tem. Claro que tem. E se não consegue, então não está lá a fazer nada. Não, mas o governo passa despercebido disso. Repare que as culpas é todas contra o FMI. E isto a troika. Isto é uma sugestão, mas isto é imitar o Sócrates, mas levianamente. Porque o Sócrates mandava a bomba e depois recuava. E parece que dava alguma coisa que não deu nada. Sim, isto é um bocado uma continuação de um Sócrates ao contrário. Porque o Sócrates era, vamos gastar e depois logo se vê. Não, tinha aquela... Não se lembra que dava a ideia que ia cortar muito. Sim, e depois não cortava. E já as e pessoas parece ficavam com a sensação que recebiam aquilo que nunca tiveram. Mas em termos, vamos dizer, ideologia de gastos, era... eu pelo menos interpreto assim, e os números mais ou menos são estes. O Sócrates era, ok, vamos gastar porque, entretanto, uma parte do dinheiro vem de subsídios da CEE, empréstimos do Banco Europeu de Investimentos e tal, e daqui a 5 anos a economia já está melhor, então recuperamos. Mas ele tinha uma coisa boa. Mas o passo escolha é, vamos cortar, vamos aumentar impostos, a economia vai reduzir-se, mas daqui a 5 anos está tudo bem. E, portanto, são dois opostos. Eu penso são que com ambos isto maus, o são governo cavou a sua própria sepultura. Eu até agora... Isto é o FMI? Porque as pessoas são contra... Sim, porque o problema é que o Passos Coelho não percebe que vai ser derrotado por dentro.
Isto é o próprio PSD que vai arrumar com o Pedro Passos Coelho. Sim, porque o Pedro Passos Coelho, eu não tenho nada contra o Pedro Passos Coelho, mas está mal assessorado, mal rodeado, completamente. Muito mal, tem muito ali mal. 2 ou 3 ou 4 ministros, mas depois, repara, o problema é que ele ainda não percebeu que o PSD, ele diz que se lixem as eleições, mas está enganado, porque ele ganhou com os votos, ele foi escolhido e indicado para primeiro-ministro pela máquina do PSD. Pela máquina do PSD, claro. A máquina vai tirar o tapete, isto Claro. é, nas autárquicas, muitos não podem concorrer, outros não foram para outra Câmara, saem, estão livres e provocam um congresso, basta 3.000 assinaturas. Sim. E nós podemos ter uma queda do... Porque, mas podemos também ter uma queda de governo por via do CDS, por alguns ministros. Está a ver como você não fala do Cavaco. O Cavaco era a primeira... Repare, eu quando analisei isto, estes cortes brutais, que as pessoas já ouviram ontem, mas podemos falar aqui em algumas. O Cavaco tem o anátema de ter, em 1989, dado o maior aumento à função pública. É verdade. Passaram, quem sabe, entre 45 e 55 anos, passou das letras para os escalões. Aumentos de 20, 30%. E agora está no poder. E assiste a todo este dilapidar de dinheiro e não abre a boca. Porque foi de 89 para 90, porque as eleições legislativas eram no final de 1980. Outra coisa que é importante 1990. aqui analisar. O CDS, com esta tática de estar com um pé dentro, outro fora, vai se queimar. É verdade. O PCP já tem mais votos que o CDS. Se não está de acordo, então estava no Conselho de Ministros e agora não concorda. Repare, eu acho que há aqui vários problemas. Entre eles é este. Então, se nós temos sido bons alunos, eu estou farto de dizer aqui, o Paulo... Sim, completamente. Então, mais uma razão para podermos ter mais tempo. E juros mais baixos. Mais tempo e alguma flexibilidade para cumprirmos, que é para deixar esta malta toda do funcionalismo por ir embora e reduzir o Estado ao mínimo. Não é ao mínimo, ao Estado, devemos ter um Estado que faz sentido. Mas estamos a lidar com pessoas, não estamos a lidar com mecos. Mas mesmo assim... Porque deixa-me só dizer isto, quem diz isto é que está bem. Eu prefiro ouvir os comentários de rua, por muito complicados e populistas e até com asneiras dizem, mas prefiro que são autênticos e sentidos do que vir ali comentadores falar. Eu estive a ler o documento do FMI, que eu nem sabia, porque ontem não estive no escritório, mas pelos vistos estava já disponível e estive a lê-lo há umas horas atrás, e estive a dar mais atenção ao setor que eu gosto mais, que dou mais atenção, que é o setor da educação. Digamos, mais uma vez, faz-se afirmações que depois não se consubstanciam em factos. O FMI aparece, tem 2 partes onde fala numa introdução sobre a educação e fala de números de 2010. E depois, no desenvolvimento, já fala de números de 2012. Porque nós sabemos que o Ministério que foi mais afetado por cortes em 2011 e 2012 foi o Ministério da Educação. Portanto, os números de 2010 não fazem sentido estar-se a afirmar coisas que são completamente erradas. O FMI está a falar para Portugal, não dá um dossiê em inglês. Eu ainda vou lendo em inglês, como toda a gente, e muita gente sabe. Eu já não me lembro se li em inglês ou em português. Não, foi em inglês. Aquilo está em inglês. Nós estamos a falar para portugueses. Portanto, é mesmo para as pessoas não perceberem. Sim, por uma grande parte não percebe. Só uma minoria. Preciso que se explique aqui que há ali coisas que não têm nexo nenhum. Vamos ao horário do professor. O professor tem 22 horas letivas e o resto 35 não letivas. As pessoas saberem cá o que é isto de 40 horas. Não pode ser taxativo. Um professor tem testes para corrigir. Uma reunião não demora aquele tempo, a preparação de aulas, tudo isso tem que ser contabilizado. Mas eu posso lhe dizer uma coisa sobre isso. Sabe qual é a média do horário letivo na Europa? Horários letivos? Sim. Dos professores? Sim. 21 horas é a média. Pois. Portanto, se nós estamos com 22, 23 horas ou até 22, estamos na média. Portanto... Mas já foram cortadas aquelas compensações, que era com a idade, está provado cientificamente que deviam trabalhar menos horas. Só falam dos professores do secundário e não falam dos universitários que fazem o que querem. Fazem o que querem, lhe apetece, tem pai 6 horas. Uma das razões... E são os chamados professores turbo que dão em todas as... Uma das razões porque o orçamento da educação em Portugal está ligeiramente acima da média é porque o custo do ensino superior em Portugal, porque temos professores a mais no ensino superior, é muito elevado face à média do ensino secundário. E, portanto, e aí é que não se fala. Fala-se que há professores a mais
no secundário e no básico, que é falso, mas não se fala que há professores a mais no ensino superior, que é verdadeiro. Mas deixa-me só dizer isto, que eu estou muito dentro disto. O problema dos professores é que é preciso que se explique aqui. São 160 mil, mais o pessoal não docente, anda à volta de 240, 250 mil. O pessoal docente ou mal. É uma carga grande, mas a educação não se discute. Exatamente. Exige-se para o futuro. Não, a discussão devia ser... Como é que conseguimos, como é que nós vamos conseguir ter mais qualidade de ensino com este custo que nós temos? Só se querem fazer como o Salazar, não querem pessoas cultas que é para e eruditas. Porque essa discussão neste governo praticamente deixou a discussão da qualidade do ensino, que estava mais ou menos latente, até com bastantes críticas da Maria Lourdes Rodrigues e depois da outra senhora, a escritora, que havia, digamos, uma pressão da opinião pública e da sociedade civil no sentido do aumento do ensino na básico e secundário. Este governo tem lá 18 meses e essa discussão caiu. Repare, ainda agora fizeram um aumento. É que há um problema que se chama o caráter extraordinário dos cortes. Então rasguem a Constituição, não a podem rasgar, é preciso que se explique, é preciso 2/3. Claro. E eu não votei para isto. Não, nem estava. Eu votei, não vou dizer em quem. Eu votei, não foi para isto. Eu votei, o acordo mas não votei em nenhum dos partidos grandes. O acordo entre mim e o governo acabou. Porque este governo vendeu-me um sonho. Uma expectativa de resolver os problemas, o regabof. E não é pior. É igual. Eu não sei se é pior, mas é muito igual. Eu até escrevi um livro contra o Sócrates. Se há pessoas que podem falar do Sócrates, sou eu. O Sócrates tinha razão numa coisa, sabe qual era? Não quererem que entrasse aqui a Troika. Parece que previa isto. Eles fazem o que querem. Não tinha alternativa. Não havia alternativa. Depois houve a violação do princípio de confiança no caso dos reformados, expectativa em relação aos contratos. Isto é, se eu sabia que era isto, tinha feito uma poupança para ter as pessoas saberão o que é a palavra dignidade. Eu não sei. Repara, outra coisa que é importante. Agora vão fazer uma coisa que eu estou farto de dizer e você aqui sabe o que é que vão fazer. Mas deixe-me dizer em relação a isso. O Governo e o FMI estão a misturar propositadamente para aumentar a confusão dois casos que são completamente distintos. É as pessoas que fizeram contribuições ao longo de 30 ou 40 anos e aqueles casos de quem contribuiu durante poucos anos, mas que só contam os últimos anos. É isso que eu estou a dizer. Posso falar? O Governo devia nomear uma comissão pela primeira vez, bem formada, com senadores, pessoas capazes, como o Jorge Miranda e outros, para analisar que as pessoas devem receber a reforma pelos descontos, claro. E não eu estou farto de dizer mas não precisa de uma comissão, isso precisa de um computador a somar as contribuições. Não, mas não tem comissão. Mas isto é uma maneira de falar. Ainda hoje estive a ler. É muito simples, é mandarem para todos os contribuintes da Segurança Social e da Caixa Geral de Previdência a dizer assim, olha, descontos por ano, meter a taxa de inflação e ver qual é o valor atual. Eu sei. Dá tanto. Olha, isto é o que comissão é um grupo de trabalho rápido e eficiente. Não querem fazer isso? Mas repare, nomearam o Lobo Xavier por causa do IRC sim. Para demorar 9 meses. Mas repara, outra coisa, depois... Os deputados que tiveram reforma com 8 anos, tem que ser tirado isso, sim, que não tem sentido. Eu estou farto de falar nisso. Não há duplo emprego. Eu tenho muito respeito pelo Silva Peneda, outros, o Provedor da Justiça. O que é que lá estão a fazer? Já estão reformados. Não podem. Tem que sair. Outra coisa, por exemplo... É um erro aumentar a idade da reforma porque não se dá oportunidade aos jovens. Eu sou a favor de algumas medidas aqui, mas tem que haver um período de transição. E agora a Espanha vai passar a reforma de 65 para 67 anos. Estive a ler muito bem isso. Até 2027. Veja bem. Ok. Progressivo. Muito progressivo. Claro. É um mês por ano. Agora já querem aumentar para 66 anos. É errado. Era ao contrário. Devia de haver um fundo estrutural europeu para dar dinheiro pré-reformas aos funcionários públicos para saírem do sistema, para não se gastar muito dinheiro, para dar lugar aos novos. E os novos já sabiam com que podiam contar. Sim, mas é um erro, porque há tanto desemprego jovem que aumentar a idade da reforma é um erro. O que é preciso é que as reformas sejam decorrentes de todos os anos de contribuições e não dos melhores ou de não sei o quê. Tem que ser todos. E subvenções vitalícias acabar. Acabar com isso. Claro. Portanto, é por aí que temos que ir.
Pronto, e há aqui mais coisas, mas aumentar a idade da reforma, aplicar o fator sustentabilidade entre 2000 e 2007, eu acho que devia ser de todos os anos. Sim, todos os anos, tem que ser desempregados, todos os anos. eu acho um erro. Se um desempregado descontou e ficou desempregado, tem que ter direito. Claro, óbvio. Por amor de Deus. Por isso é que se inventou é preciso arranjar maneira de lhe arranjar um emprego. Aumentar o crescimento económico. Claro. Não sei. Mas repare, eu não percebo mas isto, como é que o FMI, há 15 dias atrás, em Espanha e na Irlanda, diz não são necessárias mais medidas de austeridade, a economia tem que seguir a sua evolução lenta e agora aparece isto. Como é que é possível que um governo, o nosso governo, aceite este documento, que é uma fantochada, que é ridículo, ainda por cima quando mistura números de 2010 com números de 2012 e ninguém se entende, e há 15 dias antes o FMI diz a Irlanda e a Espanha, não senhor, estão a ir bem. Eu tinha dito em Portugal há 3 dias que era preciso analisar bem o impacto da austeridade que devia ser suavizada. Exatamente, isso. É verdade. Para, isto é brincar com diz a diretora-geral do FMI. Não leva mal. O que é que você pode fazer? Nada. Sabe o que é que nós somos escravos. Há vários tipos de escravidão. Antigamente era, estás ali, vais morrer. Não, nós somos tontos. Não, eu acho que está a escravatura social. Nós somos escravos destes senhores. Quer dizer, eles dizem o que querem, lhes apetece e conforme acordam. Dizem porque temos um governo que aceita estas coisas, enquanto o governo irlandês e o governo espanhol não aceitam isto. E já agora, falando em Espanha, parece que em Espanha há movimentações para aparecer um novo partido ou uma nova formação política. Que você gosta, que é a cultura livre na internet, que é o wiki-governo, isto é aquilo que eu já digo aqui, e penso que também o Paulo, que é aquele movimento que houve dos indignados, não é daquele que foi à volta do Parlamento. Sim, a primeira. E depois houve aquilo... O do 15 de março... E é preciso que se explique aqui que em Espanha há um grande problema de hipoteca das casas, que são milhares de pessoas, aliás já se mataram 2 ou 3 que não conseguem pagar as casas. E portanto, o que é transparência acima de tudo. O partido chama-se X, de futuro, mas tem imensa piada. Não há rostos, não há porta-vozes. Então aparece uma pessoa que é um não porta-voz. Portanto, repara, aqui também há aqui uma coisa que é... Isto mas é uma ilusão. Em Itália também já há um partido desse género. Que é o Pepe Grillo. Exatamente. Que ganhou, mas esse aparece, era um cómico. Sim. Mas agora em Espanha também, na Alemanha, nos piratas. Na Suécia. Também, não é? Portanto, sim, é importante que apareçam movimentos e partidos desse O que é importante é que isto já se aplicava aos gabinetes digitais no Rio Grande do Sul, no Brasil, em Porto Alegre, e em Reykjavik. Sim, há várias experiências de democracia. Eu devo ser consultado para ver se querem uma ponte em Gaia, aonde e como. Desculpe, eu devo ser consultado. Eu não votei no Menezes para eu fazer tudo o que quer. Não é o caso dele. Ou o Rui é um exemplo. Pois, é um exemplo, repare. Sim, devia haver mais consultas à população sobre questões locais e nacionais. Repare, isto de votar é uma migalha. Votar é uma maneira muito pobre de intervir. É muito Repare, muito não básica. leva mal. Se me permite eu puxar aqui para os meus galões. Até que não há deputados que defendam a região e o município. Porque depois é difícil pôr... Por exemplo, a minha ideia toda a vida foi dar voz às pessoas, mas muitas vezes no clube as pessoas não sabem intervir. Mas isso acontece. O que é que fica? Nada. Mas poderia ficar. Sim, mas nunca se sabe o que é que vai ser. Até pode sair dali uma ideia brilhante. Exatamente. Repare, eu sou a favor da participação das pessoas. As pessoas, como têm estados de alma e não têm onde intervir, vão ao partido, calam-se. O clube, no fundo, funciona um pouco de pedagogia e das pessoas poder falar. Não fica nada, fica sempre qualquer coisa. O problema é nós sabermos como é que havemos de correr com esta malta. E uma das questões fundamentais é isso, é a transparência e a obrigatoriedade do Estado nas várias, principalmente pelo Governo, ser todas as decisões do Governo serem bem publicitadas e bem documentadas e bem explicadas. Mas não são, o Governo foi para lá nisso. As nomeações... Então ontem veio dizer que vai aprovar finalmente... vão ser nomeados os cargos dirigentes das empresas públicas e da administração pública por concurso. Mas, entretanto, já passou o tempo todo e este governo já nomeou toda a gente que tinha que nomear. Ou seja, essa lei só faz sentido, só vai ter aplicabilidade para o próximo governo, que, entretanto, vai, se calhar, inventar uma nova lei que já põe em causa a lei atual e vai abrir exceções. Mas já que estávamos a falar dos deputados, posso falar? Sim. Repara, um deputado tem que ser um exemplo para o... Eu, se fosse deputado, tinha que ter muito mais cuidado com as minhas atitudes. Sim, temos se eu fosse apanhado de álcool
Repara, esta senhora deputada, engenheira do Partido Socialista, é ridículo. Se foi apanhada a conduzir, não deve usar a imunidade parlamentar. Nem os colegas dela a devem ajudar. Primeiro ela devia-se demitir. Depois de ela, naturalmente, levantar a imunidade parlamentar. Então isto tem algum jeito? A Comissão de Ética e de Liberdade é onde ela está nessa comissão. Isto é gargalhada geral. Repare. Eu sobre assuntos desse tipo, normalmente não gosto de me pronunciar. Não estou bem dentro desse Mas eu estou caso. dentro do assunto. Não, isto veio no jornal. A senhora foi apanhada a vir para casa com 2,4 de álcool, em que isso é crime, não é? Até 1,8 até 0,8 é contra a ordenação. Portanto, eu se viesse ébrio, apanhava um táxi. Na Finlândia é isso que fazem, Sim, não há carros à noite. Claro, é verdade. Não tem mal nenhum, as pessoas querem beber, têm todo o direito. Não é táxi, claro, com certeza. É uma solução simples. Pois, aliás, e não é, aliás, e o deputado deve ganhar suficiente para isso. Não, aliás, eu nem sei se bufa no balão só para álcool, também para droga. Também altera o estado, sim, claro, sim, o sistema neurovegetativo. Agora, eu acho lamentável, nunca tomam uma posição, e a posição desta senhora era, levanta, quem não deve não teve, levanta, paga por isso e volta. Errar é humano, e volta para deputada. E não deve votar nesta comissão, porque ela vai votar... Sim, nem pode, por interesse próprio não deve poder votar, penso que pode, em Portugal. Então, em lei pode. Há alguns casos... Paulo, então o deputado voltam aumentos de ordenado, neles próprios. Desculpe, nos Estados Unidos não, é isto outro erro. Por isso é que eu sou a favor de um Senado que supervisa estas coisas. Não, eu, por acaso, não sou um grande fã dessa... Já fui fã dos Senados, neste momento... Pessoas que já nada têm a ver, nada têm a provar... Não... Mas para um dos próximos programas podemos falar sobre isso. Um outro tema agora, económico, ontem saíram, com bastante atraso, segundo as minhas contas, saíram com 10 dias de atraso as estatísticas das exportações e das importações do INE. Eventualmente foi por causa do Natal e da passagem de ano, mas foram muitos dias atrás, e verificamos que em novembro as exportações estão estagnadas e, portanto, toda a estratégia, provavelmente, ouvi ontem o presidente da AICEP a dizer que está muito preocupado e que isto indicia que 2013 não poderemos contar com o aumento de 5% das exportações, que é o que está implícito no orçamento de 2013. Mas isso era normal, não é preciso ser muito, eu não sou economista, as exportações tinham sempre que aumentar, nós deixamos de importar. Não, sim, as importações reduziram, mas as exportações... Não, como nós não temos dinheiro para comprar um carro que não mas é produção interna. Está bem, mas reparem, as exportações aumentam sempre porque as importações diminuem. Não necessariamente, mas neste caso, o que é que vai acontecer? 2013, as contas do governo por este andar não vão sair, além de serem furados, provavelmente por lado da receita, que vai cair, como este ano está a cair de 6% ou 5,5%, temos também este caso das exportações, porque, e eu lembro-me de há 2 anos, eu e várias pessoas, infelizmente uma minoria de pessoas, dizer que se não houver um apoio fiscal, um incentivo fiscal às empresas exportadoras, corremos o risco de não sairmos desta cepa torta, porque as empresas são feitas de pessoas e as pessoas não têm a força anímica e exatamente aquilo que está a acontecer, o que nós e outros prevíamos há 2 anos atrás. É que o governo não criou incentivos ao crescimento económico e agora estamos com esta situação. O governo é preciso que se diga já lá está. Sem o governo já lá económico. Está ano e meio. A crise não veio do além nem do divino. Havia um problema, mas este governo podia ter lidado com o problema de outra maneira. Isto é uma prepotência, um despotismo. Isto é terra queimada. As pessoas, a maioria, vai ter um ataque de nervos porque não sabe o seu futuro. E, portanto, a psiquiatria vai aumentar em Portugal. E a infelicidade e a angústia e o estado de espírito, a pressão, as pessoas já estão por tudo. Já o ânimo e desânimo. Daqui a pouco a gente vai a trabalhar e fica toda contente por ter trabalho. Não, qualquer dia pagamos para trabalhar. Já pagamos. Já pagamos uma parte substancial. Para terminar, aqui o tema das autárquicas aqui na nossa área metropolitana do Porto. E é um boato, uma ideia que surgiu ontem, que o Rui Rio poderia ser
um bom novo primeiro-ministro no caso do Passos Coelho de sair e Presidente da República? Já há bastante tempo um governo de iniciativa presidencial em que tinha um governo, no fundo, de salvação nacional bicéfalo, que com ele e com António Costa. Isso já correu. Acha que seria uma boa equipa? Eu não vou comentar isso. Não? Não, porque o Cavaco não toma posições. Eu sou a favor de um governo de iniciativa presidencial. Eu sou a favor de um governo de salvação nacional. Eu sou a favor que os portugueses deixem de ter palas com os partidos e se unam para um partido que se chama Partido Portugal. E numa situação de crise como esta, gravíssima. Melhor, Carvalho da Silva, todos. Pedro Santana Lopes, Menezes, Seguro, sei lá, outros todos. Percebe? A situação é tão grave... Só dizer isto, só para terminar, uma coisa que me esqueci, é que as pessoas também, a mim, dizem-me assim, tira de lá o Pedro Passos Coelho e quem é que pões lá? É que isto é uma pergunta que toda a gente... Tem que ser uma equipa, não pode ser uma pessoa, porque está visto que não há... Face à situação que temos, não há pessoas providenciais, mas há equipas. Salvo erro, Nobre da Costa, exato, que foi uma iniciativa presidencial, salvo erro, do Ramalhianos, e depois foi perdida no Parlamento, foi pena, que era um independente, um homem culto, inteligente, fora dos partidos. Não sei, temos muitos, valha-me Deus, temos grandes homens. Temos muita gente. Ou será que ainda vamos ter um Mourinho a governar o país? Precisamos de uma equipa forte e não uma pessoa forte, claro, que uma pessoa só não consegue. Mas isso das autárquicas, a mim foi surpreendente o Marco António não ser candidato. Eu sou amigo Não é dele. Candidato, o Marco António? Não é. E como não é candidato, fiquei surpreendido. E muita gente, nós já sabíamos. Não sabiam porque até o Menezes ficou surpreendido. Teve que fazer eu estou surpreendido, não sabia. Não é candidato. Portanto, não é candidato, mas realmente, se não é candidato, mas as razões são muito fortes. As razões pessoais é que têm que estar no projeto do governo. Portanto, há aqui um problema. E se não houver governo, quando for o timing dele talvez seja este. Ou é evitar uma remodelação para não se falar no caso Relvas, ponto 1. Ponto 2, provavelmente tem prometido ser ministro. Ponto 3, ao fazer isto, errou. Porque quem vier a seguir tem um presente envenenado. Nós, em Gaia, constava-se que ele era o melhor candidato. Portanto, é um balão de oxigénio para Vítor Rodrigues poder ganhar. Porque o candidato do Partido Socialista. Sim, porque uma coisa era o Marco António Costa, outra coisa é outro qualquer. Que não se sabe ainda quem poderá ser. Se fala-se em vários nomes, mas também se fala em todos os nomes, eu também posso ser candidato. Desculpe lá, quer dizer. Então, o Presidente da Assembleia Municipal, Presidente de Junta, o Aguiar foi para Matosinhos, Firmino Pereira, que controla o aparelho, não é? É preciso que se diga aqui uma coisa que as pessoas não sabem, e o Menezes devia esclarecer. O Menezes é Presidente da Câmara, mas concomitantemente é Presidente da Conselhia. do PSD. Portanto, o Menezes não vai impor um candidato. Tenho a certeza. É uma escolha da Conselhia. Tem 20, 30, 40 membros. Pois. Aliás, o que eu li foi a coisa do secretariado. O Menezes mas como é que acha e como é que têm sido as reações a esta não candidatura do Marco António? Estupefação, surpresa do próprio Menezes. É mais um problema para o homem. Já viu? Era muito importante. E é muito bom para o Partido Socialista. Claro, é evidente. Porque é uma Câmara, é um conselho estratégico aqui no Porto. O Gaia é socialista. Nós temos que as pessoas não percebem isto. Gaia é socialista. Porto é socialista. Em termos de votação para as legislativas? Não, sociologicamente, depois votem pessoas. Não é? Não, mas legislativas, quem é que costuma ganhar que partido? PS. Em Gaia é o PS? Sim. Claro, eu sou de lá há 20 e tal anos. Portanto, o Menezes vai ter outro problema. Agora deve esse dossiê tratá-lo com calma. Tem um mês. E depois tem que tratar do Porto, mas tem que fazer várias coisas. Quando falar em Gaia, deve falar de Gaia. Deve ter rapidamente uma coisa, como é que se chama? Uma sede de campanha no Porto. E quando falar do Porto, deve estar no Porto. Separar muito bem a candidatura da Câmara. Vão começar a dizer que utiliza dinheiros públicos. Ouça o que eu estou a dizer. Ué. Já estou habituado a isso. Depois... Mas então está tudo... digamos, em Gaia estão os dados outra vez a ser lançados. É mais um problema para o Menezes que tem que resolver. E, portanto, vamos ter um ano interessante. É. Um ano de autárquicas. Por hoje é tudo. Até para a semana.